Salve família vascaína, torcida vascaína de todo o Brasil, de todo mundo, beleza? Mais um vídeo do Marcão Templar no canal. Nesse dia 20 de abril de 2018, sexta-feira, pós-jogo do Vasco na Copa Libertadores da América. 4-0 pro Racing, fora o show, né? Fora a pancadaria no Martin Silva. Não é mole não. O vídeo de hoje é dedicado sobre esse pós-jogo, né? Sobre essa derrota elástica que o Vasco sofreu ontem para o Racing, lá na Argentina. Mas antes, vamos entrar aqui com uma nota, né, sobre a possível venda do Paulinho, né? Já não é de hoje que vem sendo noticiado a possibilidade de venda do Paulinho, né? O Carlos Leite, acho que há um mês ou 45 dias atrás, viajou para a Alemanha, né, para escutar uma possível proposta de compra do Paulinho junto ao Vasco da Gama. Ele voltou com essa proposta, né, e já havia se encontrado já um bom tempo atrás com o presidente Campelo. A princípio foi-se noticiado algo em torno de 15 milhões de euros, né, metade do que é a multa rescisória do jogador, e havia sido noticiado que o Campelo não iria vender, né? O próprio Paulo Pelaipe, o diretor executivo de futebol do Vasco, havia afirmado que enquanto o Paulinho não voltasse a jogar, né, que está previsto só para agosto, né, desse ano, que ele não iria falar em venda do Paulinho. Bom, de ontem para hoje, né, tem uns 2 dias atrás, voltou-se a se falar nessa venda, né, agora numa proposta de 20 milhões de euros, 83 milhões de reais. Qual que é o problema nessa venda baixa? Tá? A meu modo de ver, baixa. Quanto dessa verba, desses 83 milhões de reais, irão para as mãos do Carlos Leite, né? A oposição, 60 conselheiros da oposição pediram aquela reunião, né, para falar sobre Lasa e sobre empréstimos ao Carlos Leite. Agora a gente consegue casar as informações, né? Os conselheiros estão sabendo que o Campelo está vendendo o Paulinho. Então, essa reunião no Conselho Deliberativo vai ser extremamente importante para que se tenha o tamanho do rombo, né? O tamanho para que a gente tenha a noção de quanto desse dinheiro da venda do Paulinho irá parar nas mãos do Carlos Leite. É uma venda abaixo do valor da multa. Se a gente for comparar o Paulinho com outros jogadores aí, né? Não vou nem mencionar o nome, mas vocês sabem, né? Que foi vendido por 150 milhões de reais, o Paulinho tinha que ser até mais caro, né? Mas assim, eu entendo que a multa de 30 milhões, 120, 125 milhões de reais seria justa e seria muito importante para o Vasco, sim, se viesse a acontecer, né? Pelo caos financeiro que o Vasco está. O Vasco não tem nem patrocinador master ainda fechado com o clube. Mas vender abaixo é complicado, eu sou contra, né? E vou torcer para que isso não venha a ocorrer, que essa venda baixa, no valor baixo, não venha se concretizar nesse momento, que o Paulinho volte a jogar em agosto no Campeonato Brasileiro pelo Vasco e ajude o Vasco a voltar a se classificar para a Libertadores, beleza? Pós-jogo do Vasco, o que eu tenho a dizer? Tá aqui na descrição o meu vídeo do pré-jogo. Eu em nenhum momento estava imaginando naquele momento, né, quando eu fiz o pré-jogo, que o Vasco entraria com 3 volantes, né? Sendo que o Bruno Silva, quando o Vasco não tinha posse de bola, ele era de verdade um terceiro zagueiro, né? Não imaginei que o Vasco entraria tão fechado assim, sem atacante, né? Porque o Vasco entrou apenas com o Andrés Rios. Eu acho que o Zé Ricardo errou um pouquinho aí na escalação e na forma de jogar. O Vasco ficou muito fechado, né? O Vasco abdicou de atacar, abdicou de qualquer outra coisa na partida naquele primeiro tempo, apenas focado em defender. E para piorar, né, pessoal? O Vasco não soube se preparar, principalmente do lado esquerdo, né, da sua defesa, se preparar para segurar aquele excelente ataque do Racing, né? O Evander, eu vou falar aqui, eu desisto do Evander, né? O Evander é um jogador que, pelas características dele, eu entendia que ele deveria ser o segundo volante, disputar a posição com o Wellington, né, no Vasco.
mas infelizmente ele tem um problema grave para ser esse segundo volante, que é a questão de fundamento. Ele não sabe marcar, cara. Né? Se vocês passarem a perceber, eu sempre comentei isso, ele não sabe dar um carrinho. Toda vez que ele vai dar um carrinho com alguém, com um adversário em velocidade, é falta. É falta. Ele sempre chega atrasado, ele sempre dá uma pernada em alguém. E ele é lento, né? Então, assim, o fundamento dele de marcação é muito ruim. Ele pouco ajudou ou nada ajudou o Henrique do lado defensivo do Vasco pela esquerda ontem. E ali foi um passeio do Racing, né? O Racing percebeu aquela situação, eles puxavam o Henrique para dentro da área, né? Eles sempre tinham um jogador para puxar o Henrique para dentro da área para que tivesse essa cobertura. Só que a cobertura era Evander. Então já viu, os caras deitaram e rolaram, deram um show no Vasco ontem. E o Vasco ficou atônico, né? O Vasco não estava com uma escalação preparada para atacar. Essa que era a verdade. Estava preparado para surpreender com entradas do Wellington, algumas vezes até do próprio De Zárbato, na grande área. Isso até aconteceu quando estava 0 a 0. O Vasco teve a chance de abrir o marcador com o Wellington e com o Wagner, né? O Wagner deu aquela furada na pequena área, que poderia ter mudado um pouco a história da partida. Mas o Vasco, a meu modo de ver, foi punido pela forma que ele entrou em campo. Solidez defensiva é diferente de entrar retrancado, de abdicar de atacar, né? Eu acho que essa foi a confusão que o Zé Ricardo teve ontem. Eu fui contra, tá, essa escalação. Você tem que ter solidez defensiva. Agora, abdicar de atacar, jamais, tá certo? Agora é virar a chave, é focar no Campeonato Brasileiro, né? O Vasco vai ter esse jogo contra a Chapecoense fora de casa. É ver quem está em condições de entrar, né? Devido ao intervalo curto, né, de uma partida para outra, viagem, né, internacional e tal. Ver quem tem realmente 100% de condições de entrar na partida e focar no jogo contra a Chape, né? O Vasco teve uma boa estreia no Campeonato Brasileiro e a gente tem que continuar somando pontos para lá na frente ter tranquilidade com relação a um possível rebaixamento. Isso não pode ser descartado, né, pessoal? Todo mundo que entra no Campeonato Brasileiro tem que focar primeiramente em 46 pontos, para daí sim ver quantas rodadas faltam, né, para o campeonato acabar e ver onde é que você pode chegar. Então o Vasco começou bem o campeonato, tem que ir somando pontos, para daí avaliando, rodada a rodada, quais são as suas possibilidades no campeonato, né? O Vasco, a gente vale ressaltar também, estamos com muitos desfalques, né? A gente tem muitos jogadores contundidos que estão para já retornar agora, né? O Breno Kelvin já vem treinando com o elenco profissional, com o elenco principal, já vem participando de coletivos. Acredito que agora, no início de maio, já estejam sendo escalados novamente. O Ramon também já está numa fase final de recuperação. O Giovanni Augusto a mesma coisa. Então, assim, muitos jogadores vão começar a retornar e o Vasco tem tudo para ganhar em qualidade e continuar a se desenvolver, a crescer no Campeonato Brasileiro. Em termos de Copa Libertadores, eu acho muito difícil agora. O Vasco terá que vencer os 3 jogos que lhe restam, né, agora do segundo turno, né, vamos dizer assim, da fase de grupos. São 2 jogos em casa, mas todos os jogos muito difíceis, né? Você tem que depender de vencer ou vencer, fica complicado, né? O Vasco está sendo punido pela estreia ruim que ele fez, né? A Laú entrou fechadinha, o Vasco não soube atacar e acabou tomando um contragolpe e perdeu um jogo em casa. Então ali realmente ficou difícil para o Vasco. O terceiro lugar leva o Vasco a uma fase mais avançada da Sul-Americana? Pode ser, pode ser. Mas eu acho que o Vasco tem que focar mesmo no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil. A Copa Libertadores, o nosso objetivo era a fase de grupos, né? Claro, a gente sempre está sonhando mais alto, né? A gente sempre quer continuar avançando, mas ficou difícil. Eu acho que agora é virar a chave, focar na Chapecoense, fazermos um bom jogo, termos um bom resultado contra a Chape lá em Santa Catarina, e aí sim voltar a focar na Libertadores, né? E pensar jogo a jogo. Ficou difícil, ficou muito difícil para o Vasco. Beleza? Então por hoje é só, qualquer coisa a gente volta aqui no canal para falar do jogo do Vasco com a Chapecoense. Beleza? Forte abraço, pessoal.